Que bom estarmos juntos para mais um encontro com uma palavra. Estamos chegando ao fim da primeira parte desse estudo de toda a Bíblia, que começou com o livro de Gênesis e terminará com o livro de Apocalipse. Já estamos na aula de número 173. Através de todas essas aulas, já chegamos aos grandes profetas do Velho Testamento. O programa de hoje está empolgante. Faremos uma introdução ao livro do profeta Zacarias. Vamos começar ouvindo como o livro desse profeta começa. Diz assim: No 8º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. O Senhor muito se irou contra os seus antepassados. Por isso diga ao povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram. Assim diz o Senhor dos Exércitos, deixem os seus caminhos e as suas más obras. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, declara o Senhor. Onde estão agora os seus antepassados? E os profetas, acaso vivem eles para sempre? Mas as minhas palavras e os meus decretos que ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram os seus antepassados e os levaram a converter-se e a dizer: o Senhor dos Exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e práticas mereciam, conforme prometeu. Estamos iniciando o estudo do profeta Zacarias. Isso quer dizer que já estamos estudando o segundo dos 3 profetas conhecidos como profetas do pós-exílio, os últimos do Velho Testamento. Os profetas pós-exílio, Ageu, Zacarias e Malaquias, viveram e ministraram depois de acabado o exílio do povo na Babilônia. Esse trio de profetas do pós-exílio acabam se dividindo em uma dupla e um solo. Eles deveriam ter estudado juntos porque os 3 viveram no mesmo período, pregaram na mesma época e têm um só objetivo com suas pregações. Ageu e Zacarias retornaram para Jerusalém com o primeiro grupo que voltou do cativeiro, com o governador Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. Segundo o decreto de Ciro, o grande imperador da Pérsia, eles deveriam voltar para reconstruir o templo. Malaquias surge 100 anos depois de Ageu e Zacarias. Estudiosos acreditam que Malaquias tenha vivido e pregado 10 anos depois que Neemias reconstruiu os muros da cidade de Jerusalém. Devemos nos lembrar que houve 3 retornos do povo de Judá do cativeiro babilônico. O primeiro foi sob o governo de Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote. 75 anos depois, Esdras liderou o segundo retorno. Sua missão foi agilizar o ministério no templo que tinha sido reconstruído pelo povo que voltou com Zorobabel e Josué. Depois disso, 30 anos mais tarde, Neemias foi comissionado para construir um muro de proteção ao redor do templo e da cidade de Jerusalém. Os estudiosos acreditam que Malaquias tenha entrado em cena cerca de 10 anos depois que Neemias reconstruiu o muro. Eles argumentam que os contextos descritos nos livros de Neemias e Malaquias são idênticos. Por isso concluem que Esdras e Neemias tenham vivido mais ou menos na mesma época. Mas como Esdras e Neemias não mencionam Malaquias, eles concluem que o ministério de Malaquias tenha surgido uns 10 anos depois de Esdras e Neemias. Já Ageu e Zacarias teriam surgido 100 anos antes de Malaquias. Por isso devemos estudar Ageu e Zacarias juntos. Os dois aparecem depois da Babilônia, que tinha sido conquistada pela Pérsia no primeiro retorno, e suas pregações têm a mesma mensagem e objetivo. Elas visam a reconstrução do Templo de Salomão. Essa era a obra de Deus naqueles dias e essa foi a obra impedida por causa da perseguição do povo que vivia naquelas terras e que não via com bons olhos a volta dos judeus. Os judeus temeram aquele povo hostil e que fez com que eles paralisassem a reconstrução do templo por 15 anos. Mas aí Ageu e Zacarias entraram em cena. E o objetivo do ministério desses 2 profetas era a reconstrução do templo. Eles atingiram o objetivo usando meios bem diferentes. É importante conhecer um fato histórico que nos ajudará no estudo desses 2 profetas. Ageu era bem mais velho do que Zacarias. Para entendermos melhor a missão e o ministério desses 2 profetas, é importante nos focalizarmos um pouco no contexto histórico e no estado de espírito do povo daquela época. Lembrem-se que quando o povo de Judá voltou para Jerusalém, a cidade era apenas um monte de entulho.
A vida deles também era um entulho só. Por isso, a moral deles estava muito baixa. Apesar do decreto permitindo que eles voltassem fosse um grande milagre, o retorno em si não foi muito glorioso. As mensagens de Ageu e Zacarias eram de esperança. Elas eram as únicas palavras de esperança que o povo de Judá tinha quando voltou para reconstruir o templo. Esses dois profetas, Ageu e Zacarias, pregaram que Deus iria restaurar a sorte deles, que Deus estava com eles e que eles tinham um futuro pela frente. O povo de Judá não tinha nenhuma esperança, só aquela anunciada por esses dois profetas. Se você se colocar no lugar deles, perceberá qual seria a expectativa deles em relação ao futuro. Sombria. Eles não tinham muito o que esperar quando começaram a reconstrução do templo e das suas próprias vidas. Ageu era muito prático e disse apenas: focalizem suas prioridades, coloquem Deus em primeiro lugar, a casa de Deus em primeiro lugar, a obra de Deus em primeiro lugar. Sejam fortes e trabalhem, terminem logo com isso. Era assim que Ageu pregava. Ele foi um pregador muito prático e dinâmico. Hoje diríamos que ele era um profeta pragmático. A palavra pragmática está ligada às palavras ação e bom êxito. Um filósofo pragmático interessa-se apenas por uma filosofia prática, que funciona. Nesse sentido, podemos dizer que Ageu era um profeta pragmático. Ele dizia para o povo: vamos terminar logo esse trabalho. E o povo reagiu à sua pregação pragmática e reconstruiu o templo. A pregação de Zacarias tinha o mesmo objetivo que a de Ageu, mas com um estilo diferente. A forma literária de alguns desses livros da Bíblia é de uma beleza especial. Vimos que Abacuque escreveu de maneira única, como se fosse um programa de entrevista, onde estava entrevistando Deus. Zacarias também usou de uma forma literária única para registrar sua mensagem. Ageu dizia: sejam fortes e trabalhem. Zacarias também queria ver o templo pronto, mas para ele a chave para ser forte, para ter força, é a visão. É isso que faz o povo forte. Salomão afirmou que onde não há revelação divina, o povo se desvia. O que ele quis dizer com isso, hein? Que se o povo não ver o invisível, também não pode ver o Deus invisível. Se o povo não tiver a visão de que Deus está com ele, que pode fazer toda a diferença, jamais será forte. Sem a visão de Deus, o povo desanima e se rende à depressão e ao desespero e nunca termina a obra. Esses dois profetas trabalharam muito bem juntos, porque Ageu era prático e pregava: sejam fortes e trabalhem. Mas Zacarias protestava: Ageu, eles não serão fortes e nem trabalharão, a menos que vejam a Deus. O que eles realmente precisam é de uma visão de Deus. Quando o povo está desanimado por causa das tragédias que está vivendo, tudo o que ele consegue é pensar no problema. Se hoje você está passando por problemas, lembre-se que há pessoas ao seu redor que também têm problemas. Ficaríamos espantados com o que descobriríamos se sentássemos numa roda com várias pessoas e cada uma contasse o seu problema. Você já ouviu a história do policial que foi chamado para socorrer um homem que estava ameaçando suicidar-se pulando de uma ponte? Depois que o policial se arrastou até onde o homem estava, o homem propôs: me dê 5 razões para eu não pular da ponte e eu dou 5 razões para pular. O policial respondeu: feito, e deu as 5 razões para não pular. O homem deu as 5 razões para pular. Sabe o que aconteceu? Os dois pularam juntos. Parece que se você tiver ao seu redor pessoas que só falam de problemas, todo mundo acaba pulando da ponte. Seria desanimador conhecer todos os problemas que as pessoas ao nosso redor enfrentam. A mensagem de Zacarias é para essas pessoas deste mundo que estão prestes a pular. Quando uma pessoa está enfrentando problemas, é difícil para ela deixar de olhar as circunstâncias trágicas. Quando sabemos de tragédias na família, de morte de alguma criança ou alguma doença horrorosa, é nesses momentos que precisamos de uma visão de Deus. Precisamos ver o invisível. Como Abacuque, precisamos construir nossa torre de vigia, ficar lá e esperar até que Deus nos mostre como Ele está trabalhando em nossas vidas através da dificuldade e da tragédia. Você precisa ouvir a voz de Deus falando para você como Ele vai usar aquela circunstância trágica. Naquele momento, o povo de Deus estava vivendo momentos trágicos e difíceis.
tente focalizar a perspectiva histórica. Imagine o cenário e o que o povo de Judá estava enfrentando. Lembre-se de onde eles tinham vindo. Eles tinham estado no cativeiro por 70 anos. Alguns deles não sabiam o que era a vida fora do cativeiro. Outros tinham conhecido a liberdade, mas já estavam velhos demais. Provavelmente todos eles tinham alguém querido que fora assassinado quando Jerusalém foi destruída. Eles tinham sido tratados como escravos por 70 anos. Eles só estavam lá porque um monarca pagão tinha sido generoso com eles. Era muito difícil para alguns aceitar isso. O que você enxerga quando está passando por dificuldades, hein? Essa foi a pergunta dos profetas. Eles foram chamados de videntes por causa da maneira como respondiam a essa pergunta. Quantas vezes ouvimos Deus perguntar a esses profetas: o que vês? Isaías, Ezequiel, Amós. O que você vê? Jesus diz que todo o seu corpo pode ser cheio de luz ou de escuridão. Depende de como você responde a essa pergunta. Os olhos são a candeia do corpo. Foi o que Jesus disse. Ele quis dizer, qual é a sua visão e sua perspectiva? Dependendo de como você vê as coisas, poderá ter um corpo cheio de luz, independentemente das circunstâncias. Ou você pode ter o corpo cheio de trevas, não importa as circunstâncias. Sua vida pode ficar cheia de escuridão, ou então você pode pedir a Deus que ilumine toda a sua vida. A diferença está em como você enxerga as coisas. Tudo. Como você vê as circunstâncias. A essa altura dos acontecimentos, o povo de Judá precisava ouvir alguma coisa boa. O povo precisava de um profeta que visse a Deus e o que a maioria das pessoas não vê quando passa por dificuldades, e depois contasse ao povo o que tinha visto. Foi exatamente para isso que Deus enviou Zacarias. Esse era o seu modo de se dirigir ao povo. Era esse o seu estilo. E qual é a aplicação disso, hein? Você tem esperança? Parece que tudo está dando errado? Deus tem um plano eterno para a sua vida. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.